Olá pessoal, no Integrade de hoje vamos falar um pouco mais sobre a realidade do advogado criminalista e também vamos trazer abordagens sobre a lei antidrogas, tráfico privilegiado e como estamos no período de eleição, vamos trazer uma abordagem sobre a questão do voto da pessoa em privação de liberdade. E o nosso convidado é Samuel Vitório, lá da Bahia, do município de Irará. É daqui a alguns segundos no Integrades. O advogado criminalista assume, sobretudo, para com seu cliente, além de uma relação contratual, uma relação de confiança, né? Ali, na maioria das vezes, ele está atendendo uma pessoa privada, ou que pode vir a ser privada da liberdade, sendo esta, ao meu ver, o segundo maior bem da vida, né? Então, é muito importante que o profissional ele estabeleça, né, uma relação de confiança, que na verdade já é uma relação de confiança, que ele tenha transparência e comprometimento com a causa e com o seu cliente. E quando a gente fala comprometimento com a causa, a gente não fala comprometimento com o crime, nem comprometimento com mentiras ou com má fé. A gente está falando de um serviço que é indispensável à administração da justiça e assim está previsto na Constituição Federal, em seu artigo 133, que aliás é a única profissão que está prevista na nossa Constituição. E está regulamentada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, né? Até porque o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável, né, na prática da sua profissão, dentro dos limites legais. E o Código de Ética e Disciplina vem para regulamentar esses limites, tá certo? Então, inclusive o artigo 21 do Código de Ética e Disciplina da OAB, ele prevê que é direito e dever do advogado, tá certo? Assumir a causa criminal sem considerar a sua opinião pessoal sobre a culpa do cliente. Então, a gente já percebe aí que o Código de Ética se preocupou, né, com essa separação, né, entre assumir uma causa, assumir os direitos da defesa dos direitos do cliente com a opinião e com o envolvimento com a causa ou com o delito ali praticado. Então, ao meu ver, está muito claro. Advogados criminalistas, estão né, nessas causas para defender os direitos e garantias de pessoas acusadas de crimes e até privadas de liberdade, né? Porque assim a Constituição, assim as leis prevê, mas o Estado, seus órgãos, né, não raramente insistem em descumpri-las, e é por isso que é necessário a importância do advogado criminalista, tá certo? Então, o comprometimento é de suma importância. A intenção do legislador, com certeza, não é a mesma intenção do Estado executor. A lei de drogas, né, ao que conhecemos na prática e ao que percebemos, né, pelo que o Estado conduz, da forma como o Estado conduz, parece que é apenas uma lei incriminadora, quando na verdade não é. A lei antidroga, além dos crimes, né, nela previstos, do tráfico, do uso, do tráfico privilegiado, dentre outras condutas, e suas penas, né, respectivas, possui também a política de drogas, né? E essa política de drogas se resume, né, em curtas palavras, em políticas estatais, né, para prevenir, para ressocializar, para reinserir na sociedade, para tratar, para cuidar, tanto o usuário, o dependente de drogas, quanto seus familiares, né? Então, é muito bonito ver no texto, ver na lei, tantos direitos, assim como o próprio artigo 5º da Constituição Federal, né? E quanto que na prática o Estado, quando ele o agente ali que tem o dever de cumprir, a gente não percebe essa eficácia. É muito triste.
Então, a lei de drogas, né, além do papel incriminador, ela também tem um papel ressocializador, ela garante direitos ao usuário, ao dependente de drogas e aos seus familiares. Então, infelizmente, a gente não percebe e a gente não vê o Estado cumprindo o seu papel de reinserir essas pessoas, de reeducar, de cuidar, fazer terapia, né, reinseri-la e qualificá-las no mercado de trabalho. Tudo isso está previsto na lei, mas na prática a sua efetividade apenas quanto aos requisitos incriminadores, infelizmente. Tem cor, sim, e ela é preta, é negra e pobre. Infelizmente, nós temos um sistema de justiça seletivo. Essa é a grande verdade. No que concernente aí ao tráfico privilegiado, né, que é o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, este que prevê uma redução da pena do tráfico, né, de 1/6 a 2/3, em casos em que o acusado ele é primário, bons antecedentes, não se dedique à atividade e nem à organização criminosa e não componha, né, nenhuma organização criminosa. Então, essa pessoa pega com drogas, né, ali na traficância, preenchendo esses requisitos, ela tem um direito de redução de pena, né, sendo que o crime de tráfico de drogas do artigo 33 prevê uma pena de 5 a 15 anos. Então, se capturado como tráfico privilegiado, preenchendo esses requisitos da primariedade, bons antecedentes e não integração das atividades nem grupo de organizações criminosas, essa pessoa terá direito a essa redução da pena. Mas o grande problema está justamente na seletividade, né, do sistema que nós temos hoje no país. Porque, infelizmente, né, nesse momento, na maioria das vezes, né, o pobre, que é o preto, né, ele não tem condições de contratar ali um advogado. Por aí você já está ali numa tremenda desvantagem, né, porque o advogado profissional é quem vai estar ali lutando por esses direitos, pelos requisitos, pelo cumprimento da lei, dos seus direitos, das suas garantias, né? Então ele já sai aí numa larga desvantagem para aquelas pessoas brancas, né, de classes mais altas que têm condições de contratar um advogado. Sem falar na perseguição, né? Nós temos infelizmente hoje no país uma polícia que que massacra, que é violenta, né? Então são dados, são históricos, temos os bons policiais, assim como temos os bons advogados e os maus advogados e os maus policiais também, mas a gente está aqui se atendo a essa questão da seletividade e é uma grande realidade no nosso país. Infelizmente, nós temos um sistema de justiça seletivo. Proibir o direito ao voto é a maior transgressão ao ato de democracia. Ao meu entender, o direito ao voto, né, o direito ao sufrágio, é o maior ato de representatividade da nossa democracia. A Constituição Federal, né, prevê esse direito a todos. No que diz respeito aos presos, né, a gente tem a previsão de que presos provisórios, né, ou seja, aquelas pessoas que, embora presas, estão cumprindo ali, na verdade, uma prisão temporária, que ainda não foram julgadas, não foram condenadas, com sentença transitada em julgado, né, elas têm direito ao voto, né, até porque a Constituição prevê que ninguém é considerado culpado sem sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, quando já não mais cabe recurso. Então, se a pessoa está presa, mas ela ainda não foi condenada, não existe uma sentença transitada em julgado sem mais nenhuma possibilidade de recorrer, aí sim, essa pessoa tem seus direitos políticos cassados enquanto durar os efeitos daquela condenação. Infelizmente, hoje no Brasil a gente tem aí mais de 800 mil presos, né,
desse quantitativo, 30%, um pouco a mais que 30%, são presos provisórios, né? E todos esses presos provisórios, além de adolescentes, né, que estão internados cumprindo medidas socioeducativas, né, eles também possuem direito, né? Adolescentes maiores que 16 e menor que 21 anos. Mas, infelizmente, inclusive existe uma resolução para a eleição agora de 2020, as eleições municipais, que está próxima, do TSE, regulamentando essas questões, está lá no seu artigo 39, tá certo? É a resolução 23.611 de 2019. Para que haja a instalação de uma sessão eleitoral na unidade prisional, basta que, né, assim está previsto na resolução, basta que naquele estabelecimento prisional tenha mais de 20 presos provisórios, né, com condições de votar. Então, mas infelizmente, né, hoje não é uma realidade prática no nosso país, né? A gente tem a lei, a gente tem a legislação, né, estipulando ali, prevendo o direito, né? Mas infelizmente na prática a gente não vê o Estado cumprindo esses direitos e garantindo aos presos provisórios, né, o seu direito a exercer o seu maior ato de democracia, infelizmente.